Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou resolver esse exercício, é um dos exercícios da lista, né, que eu passei para vocês. É o seguinte, é o 3, tá? Ele me deu um gráfico e ele quer que eu chegue na função que representa esse gráfico. Então, o que eu vou fazer? Ó, parece que é difícil, mas não é. A função seno, ela tem esse padrão aqui, ó. F de x é igual a vezes seno de x mais b. Então, o que acontece? Esse gráfico, quando a gente olha o gráfico, a gente já vê que é uma função seno, né? Porque ela tem essa característica, uma curva, a gente chama isso de senoide. Então, todo gráfico que tem essa característica, né? Toda função que tem essa característica, ela é função seno. A gente chama de senoide, essa curva aqui. Então, como que eu vou descobrir essa função? É simples, ó. f de x é igual a vezes seno de x mais b. Esse a, ele multiplica o seno de x. Então, na verdade, esse a é a minha amplitude da função. Então, eu vou achar a amplitude e o b é na onde começa o eixo y. Esse é o eixo x, esse é o y. Então, o que acontece? Ó, esse mais b é onde a função corta o eixo y. Nesse caso, corta no 3. Esse a é a amplitude da função. Então, primeiramente, eu vou achar a amplitude. O que é a amplitude? Eu vou traçar uma reta no meio, que divide a curva ao meio, certo? E eu vou observar. De 3 para 2, ó, o menor valor é 2 da função e o maior valor é 4. Né? Então, essa reta dividiu a curva ao meio, a senoide ao meio. Então, se eu partir de 3 para 4, a distância é 1. E de 3 para 2 também a distância é 1. Então, como que eu vou achar a amplitude? É a distância. Vou pegar o meio até em cima ou do meio até embaixo. Então, qual vai ser a amplitude? De 3 para 4 tem uma distância de 1. Então, a minha amplitude é 1. Certo? Então, tranquilo, né? Agora, onde a curva corta o eixo y? No mais 3. Então, esse b vai ser quem? Vai ser 3. Então, se eu tenho o valor de a, que é a amplitude da função, e tenho o valor de b, agora eu chego na função. Então, essa função é igual a f de x, vai ficar assim, ó, 1 vezes seno de x mais o b, que é 3, né? 1 vezes seno de x não é seno de x? Então, f de x é igual. 1 vezes seno de x é seno de x. Mais 3, certo? Então, essa é a minha função. Outra coisa para me confirmar. Vamos achar o período dessa função. Para me achar o período, tem uma fórmula que eu posso usar também, que é assim. O período é igual a 2π dividido por k. Quem que é o k? É quem acompanha o x aqui. Ó. Nesse caso aqui é 1. Né? A gente não coloca, mas o 1 está aqui. Então, o período dessa função é 2π dividido por k, que é 1. 2π dividido por 1 é 2. Então, o período é 2π. Vamos ver se é verdade? De 0 a 2π, ela não repete. Ela sobe, desce, sobe de novo. Se eu continuar subindo aqui, ó, se eu continuar, vai repetir. Então, o período é um intervalo que não repete, certo? Então, o período é 2π, bateu com o gráfico. A minha amplitude é 1, né? Como que eu acho a amplitude? Recapitulando. Você vai traçar uma reta no meio da curva, vai dividir ela ao meio, aí você vai contar do meio até em cima ou do meio até embaixo, vai dar na mesma, né? Ó, 3 para 4, 1. 3 para 2 dá 1 de distância, então a amplitude é 1. O B é na onde a curva corta o eixo Y, que no caso aqui é mais 3. Então, o B é 3. Então, o A vai multiplicar o seno de x, vai ficar 1 vezes seno de x, mais B, que é 3, mais 3. Vai ficar, então, seno de x mais 3. Então, parece que é difícil, mas não é, né? Pura manha, né? Aí, o período, eu achei o período pela fórmula 2π dividido por k. O k é 1, é quem acompanha o x, né? Ó. Aí, eu confirmei que realmente o período é 2π. De 0 a 2π não repete, certo? Então, essa é a função, né, que é representada por esse gráfico. Eu posso fazer uma prova real? Posso. Esse par ordenado, ó, não é π e 3? Vou fazer uma prova real para ver se eu acertei. Ó. π e 3. Então, vamos lá. Quando o x é π, o y tem que ser 3. Se der certo,
eu acertei. Se não der certo, eu errei. Então, vamos fazer o teste, ó. F de x é igual seno de x mais 3. Então, vamos lá, ó. No lugar do x, eu vou colocar o π. F de π é igual. O π, a gente sabe que ele vale 180 graus, certo? Então, vai ficar seno de 180 graus mais 3. F de π é igual. Seno de 180 é 0. Mais 3, vai ficar F de π é igual a 3. Ou seja, quando o x é π, o y é 3. Bateu? Bateu. Então, é uma prova real que eu acertei o exercício, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Até mais, gente.